E eu trouxe aqui para a gente ver alguns exemplos de da relação de controlador e operador de dados, onde para vocês verem que uma mesma situação podem ter pessoas diferentes, uma relação diferente entre controlador e operador de dados. Um primeiro exemplo aqui de marketing direto. Uma empresa contrata uma empresa de marketing e essa empresa contratante, ela vai decidir o público e os dados que serão tratados para enviar esse material de marketing para esse público. Nessa situação, a empresa contratante é a controladora e a empresa de marketing é a operadora de dados pessoais. Mas em uma situação semelhante, a posição da empresa de marketing pode mudar. Se essa empresa de marketing foi contratada para fazer a publicidade de um determinado produto, mas ela mesma utiliza o seu próprio banco de dados, ela determina a finalidade para qual aquele dado vai ser tratado, e ela determina a forma como aquele dado vai ser tratado para fazer aquela publicidade, ela assume o papel de controladora de dados pessoais. Seria também um caso de que a empresa de marketing utilizou daquela base de dados da empresa contratante para fazer uma outra publicação, uma outra publicidade de uma outra empresa. A partir do momento que ela pega aqueles dados e utiliza para uma outra finalidade que não é aquela estipulada pelo controlador de dados, ela sai da posição de operadora e passa a ser controladora de dados pessoais. Um outro exemplo é uma empresa de recrutamento e seleção. A empresa de recrutamento e seleção é contratada para preencher uma determinada vaga e ela vai lá no banco de dados e ela faz um banco de dados, vai lá procurando candidatos para aquela vaga, faz um banco de dados e acha um candidato para aquela vaga e preenche aquela vaga. Nessa situação, a empresa contratante é a controladora de dados e a empresa de recrutamento e seleção pode ser ali considerada a operadora de dados pessoais. Mas se em um segundo momento a empresa de recrutamento e seleção pega aquele banco de dados ali que ela fez para preencher aquela primeira vaga e utiliza aquele banco de dados para preencher uma outra vaga de um outro cliente, ela também sai da situação de operadora de dados e passa a assumir a posição de controladora de dados pessoais. Um outro exemplo muito comum e muito prático é o do call center. Uma empresa contrata um call center, passa para esse call center a lista de clientes dela para quem ela quer que ele faça contato e o que ele quer que ela ofereça nesse contato. Aqui a gente vê que o controlador de dados é a empresa contratante, porque ele que detém a base de dados, ele que estipula qual dado que vai ser tratado, ele estipula a finalidade, ele estipula o que será ofertado ali naquele tratamento de dados pessoais. Enquanto que a empresa de call center vai ser a operadora de dados pessoais, porque ela faz o tratamento, ela realiza aquela operação de tratamento de dados na estrita determinação ali do controlador de dados pessoais.